aqui para vocês. Nós estamos hoje celebrando mais de 500 anos da Reforma Protestante, mas essa reforma que foi tão importante para colocar fundamentos na nossa caminhada cristã, ela fala tão forte ao nosso coração. Eu não vou me focar em cada sola, explicar cada um deles, porque eu sei que isso muitas pessoas já conhecem, mas eu quero falar da seriedade, que é transportar, que é expressar, que é exalar, que é ser bom perfume de Cristo, porque isso faz parte de uma reforma que nós precisamos fazer nas nossas vidas, e isso começa na nossa casa, amém? Então o tema dessa pregação é famílias que expressam a Cristo. Pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação, tá bom? Você pode ler como uma frase comum, famílias que expressam a Cristo, mas pode ser, a minha família é uma família que expressa a Cristo, e pode ser uma afirmação, a minha família é uma família que expressa a Cristo. Então eu vou deixar a interpretação para cada um de nós, tá bom? Que Deus fale ao nosso coração, que o Espírito Santo ministre a nós individualmente como família nessa noite, e que nós possamos sair daqui com a certeza que nós precisamos ser o bom perfume de Cristo. Não é aparecer, é ser o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2, do 14 ao 16 diz assim: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte, para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Queridos, nós vivemos em um mundo de muita aparência, não é verdade? Tudo que as pessoas fazem hoje, infelizmente, está jogada na mídia, porque elas querem mostrar algo para nós. E isso inclui todos os segmentos. Todos os segmentos, isso inclui todos os tipos de segmentos. As pessoas, elas estão expressando alguma coisa nas redes sociais, elas estão expressando alguma coisa no seu dia a dia, na sua caminhada, no seu serviço, até mesmo no seu ministério. De certa forma, nós estamos o tempo todo expressando algo. Mas será que nós conseguimos impressionar a Deus com a nossa aparência? Será que nós conseguimos impressionar ao Senhor com aquilo que nós estamos mostrando, que nós estamos fazendo? Será que o Senhor se impressiona com isso? Olha, eu posso cantar bem, eu posso pregar bem, eu posso fazer libras muito bem, eu posso fazer N coisas maravilhosamente bem, mas qual é a essência e a origem daquilo que eu estou fazendo? Será que aquilo tem impressionado o nosso Deus? Sabia que Deus, Ele cheira o nosso caráter? O Senhor quer sentir a fragrância que está saindo de dentro de nós. O nosso caráter é isso que atrai a presença, é isso que atrai o favor, é isso que atrai a manifestação da glória de Deus. É aquilo que nós estamos exalando na nossa essência. Aquilo que muitas vezes as pessoas não conseguem ver, mas Deus, Ele sente. Aquilo sobe como um perfume nas narinas do nosso Deus. E qual é o tipo de perfume que nós estamos expressando? Qual é o tipo de perfume que nós estamos mostrando para Deus? Isso que nós temos que pensar nessa noite. Qual é o canal que nós temos manifestado na nossa vida? Esse canal é através de Jesus, que através da nossa vida nós temos atraído pessoas a serem cristãs, a quererem servir ao mesmo Deus que nós servimos, que as nossas famílias servem. Por que eu preciso trazer uma palavra de alerta para as nossas vidas? Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa muito séria para você, que talvez você não entendeu. Muitas vezes nós pregamos para muitas pessoas, mas nós não pregamos dentro da nossa casa. E o nosso maior erro é esse, porque se nós conseguirmos ganhar os nossos filhos para Cristo, isso vai ser um grande feito, um grande mérito. Eu vejo muitas vezes as pessoas impressionadas com o ministério, querem estar no ministério, querem fazer muitas coisas para Deus, ótimo, maravilhoso, mas o ministério começa dentro da nossa família.
com os nossos filhos, ensinando a Bíblia, orando com eles, lendo para eles, fazendo devocional, abençoando eles, coisas tão simples, sendo verdadeiros com eles, sendo a mesma pessoa que a gente é aqui na igreja, lá dentro da nossa casa. É isso que vai fazer com que os nossos filhos queiram servir a Deus. E aí as pessoas muitas vezes não entendem e falam assim: mas eu não sei o que aconteceu, quando meu filho chegou na adolescência, ele se desviou da presença do Senhor, porque faltou essência do bom perfume dentro de casa, infelizmente, porque faltou mostrar para Deus o caráter aprovado que Ele tanto procura em nós, porque está faltando nas nossas vidas. A gente tem que entender isso, que muitas vezes nós temos sido falhos e nós precisamos nos arrepender da maneira que nós estamos educando os nossos filhos. Eu já eduquei duas, glória a Deus, são casadas, agora seguem a vida dela, mas eu estou educando um e eu vejo como é difícil. Meu Deus, 20 anos atrás educar uma criança era uma coisa, hoje é outra. Que dificuldade esse bendito celular. Jesus amado, é 1h da manhã, está no celular. Uma criança, eu falo, não é possível. Não é possível dar esse celular aqui. Porque o tempo todo as crianças querem estar na onde? Quem está discipulando os nossos filhos? O celular. Muitas vezes, se a gente não tomar as rédeas da nossa família, se a gente não começar a expressar o bom perfume na nossa casa, nós estamos correndo riscos. E nós não podemos correr esse risco. Porque o Senhor, Ele deseja nos abençoar, a mim e a você, a minha família e a sua família. Então comece a falar hoje: Senhor, o primeiro lugar que eu preciso plantar a Tua palavra é dentro da minha casa. O meu ministério começa com os meus filhos. O meu ministério começa com os meus netos. O meu ministério pode começar com os meus sobrinhos ou com a minha classe, tanto no Connect como também no Gideões. Ali também é um ministério, apesar de nós não sermos os pais daquelas crianças que estão nas salas conosco aos sábados ou aos domingos, nós também estamos ensinando alguma coisa e a nossa vida fala, sabia disso? A nossa vida fala. Uma vez eu lembro que uma pessoa me procurou toda apavorada, por quê? Uma criança tinha visto ela tomando alguma coisa amarela no copo. E ela teve quase certeza que a criança pensou que aquilo era uma bebida alcoólica. E ela ficou muito preocupada com aquilo. E eu falei: você tem que se preocupar mesmo, porque se era bebida alcoólica, vai falar com a criança. Porque ela está olhando para você. Porque você é referência na vida dela. Porque você, não é só na igreja que você tem que fazer as coisas que apontam para Deus. É no seu dia a dia, no seu cotidiano, em todos os lugares. Porque se a criança viu que o professor da escola está lá fora, da escola bíblica, está lá fora fazendo algo que Deus não aprova, ela já não confia, mas em você ela perdeu a confiança. Então você precisa lá e tem que falar com essa criança. Então nós temos que nos atentar, porque muitas vezes dentro da igreja, nós estamos aqui com os nossos filhos e estamos ensinando algo para eles, mas quando passa da porta, a gente vira outra pessoa, e Deus não aprova isso. Amém? Misericórdia? Vamos passar para frente então. Todo perfume tem uma origem. Diga assim: origem. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aqui está falando que a graça, né, nós podemos depositar em Deus e em Cristo nos conduz em triunfo. Não se trata simplesmente de nós conseguirmos vencer na carne, mas trata literalmente de nós sermos aqueles que nadam contra a maré. Sabe o que o mundo mostra e a gente bate de frente e vai contra? É isso aí. Essa é a nossa origem. Nós precisamos mostrar que nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. Nós podemos triunfar por meio de quem? Por meio de Cristo na nossa vida. É justamente esse triunfo, porque Cristo venceu, e assim como Ele venceu, eu posso viver uma vida vitoriosa nessa terra, porque tudo que Ele conquistou na cruz, eu posso expressar através de uma vida que eu tenho com Ele no meu dia a dia. Tudo que Ele conquistou na cruz também vem para a minha vida como o quê? Capacitação, para que eu possa mostrar Cristo por onde eu for. Quando nós olhamos para dentro da nossa casa, nós encontramos Cristo lá? Quando nós olhamos para o ambiente que nós
ofertamos e oferecemos para os nossos filhos, nós encontramos Cristo naquele ambiente? Às vezes nós nunca paramos para pensar nisso, né? Mas qual é o testemunho que eu dou de Cristo lá na minha casa? O Senhor pode estar em todos os cômodos, em todos os computadores, em todos os celulares, na TV, no meu quarto, na minha cama. Em todos os lugares eu estou expressando a Cristo. Porque as crianças, elas não aprendem simplesmente com aquilo que nós falamos, mas elas aprendem muito mais com aquilo que nós fazemos. As crianças estão olhando as nossas atitudes. Nós podemos falar muitas coisas, vai orar, vai ler a Bíblia, para de mentir. Mas se nós não fizermos isso, vai entrar por um e sair por outro. Porque nós estamos falhando no nosso testemunho. Então nós somos habilitados por Cristo para manifestar a glória de Deus dentro da nossa casa, no ambiente que está lá dentro da nossa casa. Porque essa glória precisa extrapolar as 4 paredes desse prédio. As pessoas lá fora precisam sentir quem é esse povo. Sabia que a nossa origem é no céu? Nós fomos criados por Deus para refletirmos na terra aquilo que é no céu. O Senhor conta conosco porque Ele nos separou para sermos filhos amados. E como filhos amados, nós temos um Pai. E como um Pai, nós temos uma origem. E a nossa origem está em Deus. E quando nós estamos nos relacionando aqui com pessoas, nós precisamos e também estar expressando a nossa origem, que é a origem divina, a origem celestial. Nós precisamos orar ao Senhor e pedir: Senhor, me ajuda a expressar Cristo como origem da minha vida, como aquele que domina todas as minhas atitudes, aquele que tem a essência da minha vida na sua mão e que faz com que eu possa expressar o Senhor em tudo que eu estiver fazendo. Amém? Segundo, todo perfume tem uma essência. Diz assim o versículo que nós estamos lendo: e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento. Qual é o lugar de Deus nas nossas vidas? É muito importante e essencial conhecermos a Bíblia, como nós ensinamos aqui. Porque como que eu vou conhecer a vontade de Deus para a minha vida e para a minha família, se eu não conheço a palavra dele? A Bíblia é o maior livro de amor que alguém escreveu para a humanidade. E é tão interessante que a Bíblia, ela foi escrita por Deus para nós nos relacionarmos com Ele. Quando eu abro a Bíblia, Deus está falando comigo. Quando eu abro e começo a meditar na palavra de Deus, eu estou falando com o autor, aquele que escreveu, aquele que capacitou as pessoas a expressarem os seus sentimentos e pensamentos através da escrita. Nós podemos ouvir Deus falar conosco. Quantas vezes nós estamos às vezes para baixo, ou estamos com dificuldade para educar os nossos filhos, e a gente vai lá em Provérbios, por exemplo, e pega e começa a ler alguns capítulos, e a gente vai vendo ali como que nós devemos educar os nossos filhos, como que nós devemos testemunhar no nosso dia a dia a palavra de Deus, aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus dá ok, aquilo que Deus fala para com isso. É através de conhecermos a palavra de Deus. E sabe o que a essência revela? É aquilo que está dentro de nós. A essência mostra aquilo que de fato nós somos. Porque quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, o que vem para fora? Aquilo que está guardado lá dentro, não é assim? Então, no momento de aperto, no momento que eu estou passando por lutas, no momento que eu estou sendo pressionado pelas circunstâncias da vida, a minha essência, ela é notada. Porque ou eu vou explodir, ou eu vou buscar sabedoria em Deus, para que eu possa solucionar aquela situação. Então, nós precisamos manifestar essa essência, porque as pessoas estão desacreditadas. Fala em casamento lá no mundo, para você ver o que as pessoas vão falar de casamento. Eles acreditam no amor de um casal, de um homem, de uma mulher? Muitos não acreditam mais.
Mas quando nós expressamos a essência de Cristo dentro das nossas casas, no nosso casamento, as pessoas começam a dar crédito, porque elas estão vendo que nós estamos vivendo algo que é diferente, que é contra aquilo que está sendo ensinado no mundo. Muitas pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, elas morrem de medo de terem filhos. Elas falam, não, eu casei, mas eu só vou casar e não vou querer ter filho. Eu vou ficar só eu e minha esposa até a gente morrer. Não vamos ter filhos. De onde vem essa ideia? É bíblica? Será que é bíblica? Se Deus deu uma ordem para o homem e para a mulher, abençoou e falou para serem fecundos e multiplicai, então eu acho que não é bíblica. Então está vendo como a gente precisa conhecer a Bíblia na essência? Porque muitas vezes nós estamos, nós mesmos, dentro da igreja, não obedecendo a ordem do Senhor. Não estou falando que a gente precisa ter uns 10, 15, 20, 18, né? Não precisa tudo isso de filho, que é difícil criar, né, gente? Mas a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, quem sabe, né? Aí vai da fé de cada um. Por que é importante isso? Porque em alguns países que têm a cultura muçulmana, enquanto os cristãos estão diminuindo a quantidade de filhos, eles estão só aumentando. Por quê? Porque eles querem evangelizar na doutrina deles. Então eles pegam, olha como eles são inteligentes. Eles vão tendo os filhos e vão doutrinando onde? No Alcorão. E aí as crianças saem de casa para trabalhar depois, quando ficam adultos. Qual é a religião que eles vão seguir e que eles vão pregar? Alcorão, né? O muçulmano, aqueles que são muçulmanos, o Islã. Mas por quê? Porque eles foram ensinados dentro da sua casa. E eu vejo que muitas vezes nós perdemos essa oportunidade. Então o nosso papel é mostrar para as pessoas que nós podemos sim estar o tempo todo falando e mostrando a essência de Cristo nas nossas vidas. Terceiro, todo perfume tem um alcance, né? Aí o versículo continua: em todos os lugares. Você já passou perto de alguém cheiroso? Cheirosa? Quando ela passa assim, o perfume fica? Quem já passou perto de uma pessoa assim? É bom ou é ruim? É bom, não é? Se o perfume for bom, é muito bom. Se você não tiver alergia também, maravilhoso. Então aqui fala que o nosso bom perfume tem que estar em todos os lugares. Então não é só dentro da igreja que eu posso e que eu devo exalar o bom perfume de Cristo, mas é em todos os lugares. É na minha família, é no meu trabalho, é onde eu estudo. Em todos os ambientes eu preciso mostrar que eu sou de Cristo. Eu não posso ser igreja só do domingo. Eu venho no culto, ou da manhã ou da noite, e aí eu sou a igreja. Mas cadê a igreja da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado? Entenderam como isso é sério? O Senhor deseja que nós sejamos a igreja dele, todos os dias. É muito bom e é muito válido estarmos aqui. Aqui é um ajuntamento de pessoas. É muito bom, porque isso nos fortalece. Não é gostoso vir ao culto, ver as pessoas, buscar a unção de Deus, mais conhecimento da palavra, sentir a presença dele? Isso é maravilhoso. Mas nós precisamos fazer com que as pessoas sintam Deus em nós. Então esse é o alcance do nosso perfume. Em todos os lugares nós precisamos estar mostrando que nós servimos a Jesus. Nós precisamos parar e pensar: o que eu tenho causado nas pessoas com as minhas atitudes? O que eu tenho causado nos meus filhos com a minha atitude? Eu coloquei aqui um exemplo. Vocês conhecem aquele moço que ele não tem os membros nem inferiores nem superiores, não tem braço nem perna? Nick Vujicic, não sei falar muito bem o nome dele, né? Nick Vujicic, alguma coisa assim. Mas ele é muito conhecido e ele dá palestra, ele vai em igrejas, ele é cristão. E ele conta o testemunho dele, de como ele nasceu nessa condição e o que ele faz. Hoje ele é casado, se você vê a foto dele, da família dele, casado com 3 filhos. Então ele passa as igrejas no mundo todo, evangelizando e pregando e testemunhando Jesus na vida dele. Então ele tem um alcance muito grande, por isso que eu peguei o exemplo dele aqui nessa pregação. Por quê? Porque ele, em certo momento que eu vi uma conversa dele até com o David Keelan, ele diz que ele sempre faz 3 perguntas para Deus. E eu achei interessante eu colocar essas 3 perguntas para que eu e você, nós também possamos fazer para o Senhor.
A primeira é: Deus, o que eu estou fazendo que eu preciso parar de fazer? A segunda é: Deus, o que eu não estou fazendo, o que eu preciso começar a fazer? E a terceira: Deus, o que eu estou fazendo bem feito e que preciso continuar a fazer? Eu achei tão interessante essas perguntas, porque isso mostra a sinceridade do coração dele, de querer agradar a Deus. E quem quer ter um alcance maior, de mostrar que exala o bom perfume de Cristo, que exala, que expressa o bom perfume de Cristo, precisa também fazer essas perguntas. Senhor, o que eu estou fazendo que eu preciso parar de fazer? Dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Senhor, o que eu não estou fazendo e que eu preciso começar a fazer? Senhor, o que eu estou fazendo bem e que eu preciso continuar a fazer? Por último, todo perfume tem uma qualidade. Quem aqui já comprou um perfume falso? Ai, que horror, não é assim, gente? Ainda bem, não compro falso, nada disso, negócio de falso, não. Mas também não compro verdadeiro, que é muito caro. Então a gente compra aqueles de linha normal aí que vocês conhecem, né? Mas, olha só. Já teve casos que eu ouvi de pessoas que compraram um perfume que se dizia importado e quando abriu era álcool puro. Passava, saiu o cheiro junto com o álcool, né? O álcool evaporava, o perfume ia embora, porque caiu num golpe. Comprou um perfume por metade do preço, mas na verdade não comprou nada, comprou um perfume falso. Agora essa vai doer. Existem cristãos falsos? Infelizmente. Então nós temos que ver qual é a qualidade do nosso perfume. Porque às vezes nós estamos achando que nós estamos exalando um bom perfume, mas é um perfume falso. Um perfume de aparência. Um perfume que sai e logo perde a essência, o alcance, porque não tem fundamento na palavra de Deus. Paulo nos qualificou, ele colocou a qualidade nesse perfume. Ele diz que a igreja, eu e você, nós somos o bom perfume de Cristo. Ele não falou, vocês são os falsos perfumes de Cristo. Não, ele falou, vocês são o bom perfume de Cristo. Então, por que ele quer fazer separação? Para ser bom, tem que ser distinto do que é ruim. Então, tem que ter separação. O bom perfume de Cristo não se mistura, não tem impureza. O bom perfume de Cristo tem uma grande responsabilidade: expressar ao Senhor, em nome de Jesus. Aqui, eu acho que eu coloquei Eclesiastes 10:1. Diz assim, olha que sério que é isso, né? Como que as pessoas vão distinguir o que é falso daquilo que é verdadeiro? Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Eclesiastes 10:1. Aqui está falando que era uma maneira, né, se você pegar o contexto, eu não vou ter tempo de ensinar tudo, mas se pegar o contexto de como era feito os perfumes, eles eram colocados em alguns recipientes e tinha uma tampa, e que se caísse uma mosca lá dentro, ela estragava todo o pote, todo, uma mosca, gente, uma mosquinha, aquela mosquinha que vai lá na nossa cozinha, sabe? Aquela que passeia, que a gente também não gosta dela, é aquela mesma. Ela vai lá, ela cai, ela morre, mas a podridão que ela exala contamina todo o frasco do perfume. Então aqui, quando fala esse versículo que o óleo do perfumador, o que é esse óleo do perfumador? É a sabedoria, é o nosso caráter, é a unção, é aquilo que nós estamos carregando do Senhor. E se aparece uma pequena mosca, isso pode fazer com que nós percamos tudo aquilo que nós estamos ensinando, que nós estamos fazendo, que nós estamos proclamando. Pode ser um pecado oculto, pode ser algo escondido, pequenas coisas que podem contaminar as nossas vidas e as nossas famílias. E eu gostaria que você pensasse nessa noite: será que existe alguma mosca dentro da nossa casa? Será que existe alguma situação que a gente tem que dar um basta nessa noite para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo? Como é bom exalarmos um cheiro gostoso. Como é bom
exalarmos a essência de Cristo na nossa vida. Mas também como é ruim quando nós encontramos pessoas que falam uma coisa e fazem outra, que mostram uma coisa, mas vivem outra. Sabe aquela questão de ser contraditório? Eu falo, mas não faço. Eu vivo na contradição da minha vida. Na igreja eu sou uma coisa, mas no mundo eu sou outra. Na igreja eu faço algumas coisas da minha casa, mas eu ajo como mundano. Isso não agrada a Deus. E o Senhor quer que nós sejamos um povo puro, que não se contamina e que não vive na falsidade. Que nós sejamos famílias comprometidas com Cristo, em nome de Jesus. E para encerrar, eu deixei esse versículo aqui: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Um bom perfume não pode ser rejeitado. Olha como Cristo se expressou, como um aroma, como um perfume agradável a Deus. Deus se agradou da vida de Cristo, do sacrifício que Ele fez, da entrega que Ele fez. Então nós podemos também agradar ao Senhor, amém? Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Ele não está dizendo, nós levamos o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? Quem quer ser o bom perfume de Cristo? Fique em pé onde você está. Eu quero, nesse momento, orar por nós, porque, queridos, não é porque eu estou passando a palavra que eu não tenho problema ou que eu sou maravilhosa, não é isso. Tenho muito defeito, assim como todos nós aqui, tá bom? Não pense que nós, a pastora foi para bater na gente hoje. Não fui. Essa palavra Deus me deu há 6 meses atrás, e eu estou com essa palavra guardada há muito tempo para ministrar, porque eu estava orando quando a gente começou a falar sobre a formatura dos Gideões. A gente começou a buscar de Deus o que nós iríamos fazer, e aí todo mundo dando ideia, eu comecei a orar também sobre isso, e Deus me deu a palavra, falou, essa é a palavra para as famílias, a começar pela minha, começar pela minha casa, pelo meu filho, pelo meu neto, pelas minhas filhas, pela minha família. Eu creio que se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, é porque é algo que Ele deseja fazer. E às vezes vai ser uma noite de concerto na sua casa, na minha casa. Quando você sair daqui e chegar lá na sua casa, talvez você vai ter que pedir perdão para os seus filhos pela maneira que você tem conduzido a educação. Talvez tenha que levar mais a sério as coisas da igreja. Eu vejo a dificuldade que muitas crianças têm em participar das coisas da igreja. Por quê? Eu sei que nós somos uma igreja em muito movimento, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso dificulta, porque a criança não é independente, ela é dependente. Mas às vezes eu choro, né? E os conselheiros ficam bravos com a pastora. Pastora, mas fulano faltou tantas vezes e vai lá na formatura. E eu acabo às vezes falando, não vai apresentar, mas vai na parte da marcha. Por quê? Porque eu fico com dó das crianças, de verdade. Porque eu sei que elas querem, mas elas não andam sozinhas. Eu sei que elas buscam, mas elas dependem de pai e mãe para trazer. Eu sei que às vezes o dinheiro está curto, mas vem na bicicleta, porque quem quer dá um jeito. E às vezes eu olho e falo que nós precisamos investir mais nos nossos filhos, porque enquanto nós estamos às vezes dando bobeira, o mundo tem investido ferozmente. Nós não estamos num tempo de deixar quieto ou de deixar para lá, eu vou levar na igreja e vai dar tudo certo. Não, nós precisamos viver o bom perfume de Cristo dentro da nossa casa, a começar no nosso casamento, na maneira que nós falamos e tratamos um ao outro, a começar na maneira que nós tratamos os nossos filhos, como os irmãos se tratam dentro da casa. Tudo isso tem que agradar ao coração de Deus, e esse é o nosso desafio, o meu desafio e o seu desafio. Amém? Feche seus olhos. Eu quero te dar um tempinho aí para falar com Deus. Talvez Ele ministrou algo ao seu coração, e eu creio que Ele ministrou ao nosso coração.
Faça um compromisso com Ele. Fala com Ele: Senhor, eu quero sim. Eu quero sim, Pai. Ser moldado, ser moldado. Eu não quero simplesmente parecer que eu exalo Cristo. Eu quero exalar Cristo. Eu não sou chamado para mostrar, mas para carregar o bom perfume de Cristo. Expressar o bom perfume de Cristo. Senhor, aqui nós estamos. Nós, a tua igreja, Pai. E nós reconhecemos que nós precisamos, sim, Pai, do teu toque. Nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos da capacitação que vem do Senhor, Pai, para que nós possamos expressar a Cristo. Tira, Senhor, de nós tudo aquilo que não te agrada, e que nós possamos ir lá na origem daquilo que nós fomos criados para sermos, através daquilo que Jesus fez na cruz. Nós possamos ter a essência, o alcance e a qualidade que o Senhor deseja nas nossas vidas e nas nossas famílias. Capacita aqui, Senhor, a cada um de nós a experimentarmos e expressarmos mais de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.